Irmãos, a paz do Senhor, falando agora sobre maldições implicadas à lei. Preste bastante atenção para aqueles que querem seguir os artifícios de lei, que querem colocar ao Evangelho da graça qualquer artifício de lei. Veja o que as Escrituras falam a respeito disso. Veja como Paulo diz, Gálatas 3, 10 a 13. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Corrobora com isso também Gálatas 3,12. Ora, a lei não é da fé. Quem que fizer estas coisas, por elas viverá. Gálatas 2,21. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Gálatas 5,4. Separado estáis de Cristo, vós, o que vos justificais, a graça tendes caído. Existe alguma diferença nessa relação escrita que eu li para os irmãos na Bíblia de vocês? Onde está, portanto, aqueles que não enxergam tudo isso que está escrito? Porque ainda usam de artifícios de dizer que precisam ser justificados porque dão um dízimo, porque fazem prática A ou B, e com isso eles se tornam fiéis a Deus. A fidelidade está em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aqueles quaisquer que resgatam qualquer artifício da lei estão debaixo de maldição, como é citado aqui. Colocam o sacrifício de Cristo em vão. E diz que separado estáis da graça de Cristo. Isto tem que ficar muito atento na mente, para que nós não possamos incorrer em qualquer prática passada do antigo pacto, da antiga lei, para que nós, como subterfúgio para a nossa santificação, como subterfúgio para a nossa justificação, para que nós não possamos anular o sacrifício de Cristo. Tiago 2, 8 a 13, acompanhe. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorretos e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, se torna transgressor da lei. Falai e procedei como todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia, sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo, e as atitudes demonstram a fé. Meus irmãos, veja como extremamente implícito a necessidade de que nós possamos amar os nossos irmãos, assim nós estamos cumprindo toda a lei. E que também a lei ao qual nós seremos julgados será a lei da liberdade, que quer dizer a nossa consciência. Você será consciência pela liberdade que Cristo te deu, segundo a vontade do teu coração. Se o teu coração é mau, você procederá obras más. Se o teu coração é bom, você procederá a obras boas para com seu irmão. E com isso, você será julgado de acordo com o que Tiago falou no versículo 12. De ser julgado como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Aqueles, pois, que conhecem a Cristo, eles têm que estar numa estatura de crescimento espiritual. Veja o que Paulo adverte aos Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais a esses rudimentos fracos e pobres nos quais de novo quereis servir? Portanto, escolher viver segundo total ou parcialmente a lei é uma opção de cada um, sabendo que por ela não se é salvo, não é justificado, amaldiçoado, anula o sacrifício de Cristo, separado de Cristo, fora da graça. Então aqueles que fazem a escolha de seguirem a lei, mesmo que seja parcialmente,
Fala, não, mas o momento, os princípios morais, os que prevalecem agora, onde o dízimo está no zelo, no amor, na parcialidade, onde podemos cumprir aí com amor, com fé, com retidão, porque isso provém do coração, isso é um princípio, são esses os argumentos que usam. Mas quando fazem isso, eles tomam para si parcialmente a lei, diz a palavra do Senhor em Gálatas 4:9, que tornais de volta rudimentos fracos e pobres. E contanto eles caem em todos os versículos anteriores que lemos, sobre que não há justificação, amaldiçoados, anula o sacrifício de Cristo, totalmente fora da graça de Deus. Isso quer dizer, sacrifício de Cristo nulo, em vão, para esses que querem seguir parcialmente ou viver totalmente pela lei. Muitos, meus irmãos, líderes de igrejas, escolhem esse caminho da perdição. Por viverem com o véu ainda sobre os olhos, eles não conseguem enxergar, porque foram doutrinados assim, porque foram paradigmados assim, e eles não conseguem ver que estão desviando. Veja que Provérbios 4:27 salientou, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os teus pés da maldade. Eles revogam para si obras dessa terra, caminhos que são superficiais. Vejam, eles atribuem a unção de líderes, uns santos, a igreja santa, o monte é santo, o óleo que unge é santo, o talit que usa sobre o corpo é santo, a água que oram é santa. E todas essas unções ficaram no antigo pacto, na antiga lei. E também revogam a antiga lei sobre lavar os pés, sobre os dízimos, sobre as passadas, das primícias, dos sábados, do véu, colocam fardos pesados sobre as costas dos irmãos, sobre usos e costumes, estereótipos humanos, segundo suas próprias interpretações. São amantes da luxúria, com grandes templos luxuosos, prebendas grandes, vitalícios, que levam esses pastores a colocar sobre a vida religiosa como se fosse um negócio. E Cristo nos adverte que a verdadeira religião, em Tiago 1:27, é que aos olhos de Deus é pura e sem falhas, consiste em e as viúvas nas suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Eis então uma grande diferença entre se separar do mundo e estar incluído no mundo. Quando você percebe que uma igreja, ela vive de coisas exteriores, trazendo subterfúgios, amuletos, intercessões, aos quais Cristo revogou todas elas, eles se colocam então numa posição de intercessores de Cristo aqui na terra, ainda no antigo pacto, como se fossem ungidos de Deus. E a palavra do Senhor é bastante veemente sobre a respeito disso, de que esse desvio para a direita, que acharem que são religiosos, são ungidos, são profetas, são poderosos, também é desviar-se da palavra do Senhor.